A globalização é um processo de aprofundamento internacional da integração econômica, política, social e cultural. Apesar de diferentes vertentes e autores divergirem sobre a origem da globalização, um fato é inegável. Ela trouxe o aumento da universalização do acesso a meios de comunicação, permitindo um intenso fluxo de trocas de ideias e informações sem paralelos na história da humanidade. Aliados ao surgimento da internet e de mídias sociais, nós, como indivíduos, passamos a serem partes mais responsáveis pela proteção contra os riscos sociais através das informações que difundimos. A grande quantidade de informações e opiniões livremente expressas em mídias sociais gera uma confusão entre o verdadeiro e o falso, influenciando o surgimento de diversos movimentos que afetam a saúde global, como o movimento anti-vacinação. Não estamos mais limitados à imprensa local, nos tornamos parte dela. How is a child right now considered a threat to society when they're completely healthy, just walking around? As vacinas são de extrema importância no âmbito social, local, regional, nacional e global. Nós, até a década de 40, por aí, quando não existiam vacinas, as pessoas no mundo inteiro, o que mais se morria era de doenças infecto-contagiosas. A partir do advento das vacinas e dos antibióticos, as pessoas deixaram de morrer de doenças infecto-contagiosas e passaram, então, a ter outras causas de morte e não morrerem tão jovens, como se morria naquela época. Nós temos aí uma média de vida de até 40 anos, muito por conta do peso das doenças infecciosas. Quando começam a surgir as vacinas e a serem disponibilizadas para a população de um modo geral, isso diminui significativamente no mundo como um todo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a imunização salva milhões de vidas e é amplamente reconhecida como uma das intervenções mais bem-sucedidas e eficientes em nível de custo. Entre 2010 e 2015, a imunização através da vacinação preveniu pelo menos 10 milhões de mortes. O aumento da imunização global pode salvar um adicional de 1,5 milhões de pessoas por ano, prevenindo 26 tipos de doenças. Apesar de toda a importância e eficácia das vacinas ser comprovada pela OMS, em seu relatório com os 10 maiores desafios da saúde para 2019 está o movimento anti-vacinação. As razões para o surgimento de movimentos anti-vacinação são complexas, porém, o principal motivo vem sendo associado às falsas informações veiculadas na internet, principalmente em redes sociais, conhecidas como fake news. As ciências, que são as ciências laboratoriais, as ciências aquelas que têm experimentação direta, costumam ter conceitos muito sólidos, como, por exemplo, um átomo é um átomo, uma célula é uma célula. Nas ciências humanas e sociais, os conceitos são mais maleáveis, mas eles também não são uma espécie de não conceito. Então, por exemplo, como é que tu valida uma interpretação histórica? Por registro, por fato histórico, por aquilo que é consolidado na área. Então, o que seria um gesto de afirmar um sistema de crenças sobre a história? É tu fazer uma revisão histórica a partir das tuas crenças, não do factual comprovado. E com a difusão de redes sociais, cria um sistema de crenças que se autovalida. Então, é o patamar que a gente está vivendo hoje. O surgimento de sites e grupos de Facebook que disseminam essas fake news vem tendo um grande impacto nos níveis de imunização, principalmente de crianças em países desenvolvidos, como Estados Unidos e na Europa. Sendo seus maiores adeptos mulheres brancas, mães e cristãs de 30 a 60 anos de idade e classe média alta. As principais informações falsas veiculadas são: a vacinação causa autismo, as vacinas contêm mercúrio, o que é prejudicial para o corpo humano, e a vacinação não é verdadeiramente eficaz. Todas previamente já negadas e refutadas pela OMS. Porém, apesar de todas as evidências científicas e apelos de órgãos mundiais e nacionais de saúde através de projetos e campanhas, há ainda uma grande descrença em relação à imunização e a persistência em continuar acreditando em fatos falsos. É mais difícil que isso ocorra em outras bases societárias. No caso latino-americano, a gente é duplamente impactado. Nós temos culturas híbridas. Em parte, a América Latina ela é muito autóctone,
e vinculada com o mundo africano, em parte ela é muito ocidentalizada e subordinada ao mundo do norte hegemônico eurocêntrico anglo-saxão, perdão. Acho que uma das piores consequências é a gente ter o retorno de doenças que estão erradicadas em vários países voltarem a acontecer nesses países onde estão erradicadas, em especial o sarampo, a paralisia infantil, né? Muito graves, doenças profundamente importantes, assim, que foram motivo de sequela, a paralisia infantil motivo de sequela em pessoas que até hoje a gente vê por aí circulando, né, com esse problema, e a gente tem um risco do retorno dessas doenças. Além do que, é do fortalecimento da má informação. Né? É super importante para a gente saber que saúde é extremamente ligada à educação e à informação. Se a gente não tem educação e se a gente não tem informação de qualidade, a gente fatalmente vai ter menos saúde. Então nós temos que ter bastante cuidado com isso, porque as pessoas que disseminam essas práticas, essas más informações, elas estão contribuindo muito negativamente, fazendo um desserviço para a saúde. É como que a gente tivesse uma regressão do patamar do pensamento científico. Como que o senso comum vai perdendo a carga científica cada vez mais. Daí vem um papel, não das redes sociais em si, mas de ter conversas não científicas com patamares de proximidade, patamares intelectuais muito distantes e com gente que é passível de ser influenciada, querendo ser influenciada e sendo muito influenciada. E aí a dimensão científica do debate público e a dimensão humanista do debate público fica em segundo plano. A responsabilidade social e individual inclui o engajamento de cada pessoa em relação à comunidade onde vive. Porém, devido ao fenômeno da globalização, o alcance das nossas ações vão muito além das fronteiras de nossas comunidades. Apesar de alegarem que suas ações estão baseadas em escolhas individuais, essas decisões afetam uma sociedade inteira e têm profundos reflexos na saúde global. Nós, como membros dessa sociedade, temos a obrigação de compreender o peso e o impacto que nossas práticas possuem. Listen to our medical establishment telling us we have debunked the idea that vaccines cause autism, and they are lying.